Olá, tudo bem? Aqui é a professora Daniele e hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a dança do maculelê. É isso mesmo. A dança do maculelê, ela faz parte da cultura afro-brasileira e também é conhecida como folclore. Só que hoje nós vamos conhecer um pouquinho dos aspectos que dá essa característica muito forte da nossa cultura brasileira, ok? Vem comigo para que você também se aproprie de cultura. Para a gente entender futuramente como que ocorre todos os movimentos e aspectos que dá a característica da dança do maculelê, a gente precisa conhecer a sua história, de onde surgiu, de onde vem e por que tem esse caráter tão forte. Por que se dança com 2 pedaços de madeira na mão? Então, a sua história vai nos contar essas características. Então, vem comigo. O maculelê é uma manifestação cultural oriunda da cidade de Santo Amaro da Purificação, lá na Bahia, berço também da capoeira, assunto que a gente vai conhecer nas próximas aulas. É uma expressão teatral que conta, através da dança e de cânticos, a lenda de um jovem guerreiro que sozinho conseguiu defender sua tribo de outra tribo rival, usando apenas 2 pedaços de pau, tornando-se o herói da tribo. A sua origem ela é desconhecida. Uns dizem que é africana, outros afirmam que ela tenha vindo dos índios brasileiros, e há até quem diga que é uma mistura dos dois. O próprio mestre Popô do Maculelê, considerado o pai do maculelê, deixa claro a sua opinião de que o maculelê é uma invenção dos escravos no Brasil, assim como a capoeira. Por isso que o maculelê ela é considerada uma cultura, uma dança e também um folclore afro-brasileiro, certo? A lenda da qual teria surgido o maculelê possui também várias versões e hoje nós vamos conhecer algumas delas. A nossa primeira lenda diz que, em uma delas, conta-se que o maculelê era um negro fugido que tinha doença de pele. Ele foi acolhido por uma tribo indígena e cuidado por eles, mas ainda assim não podia realizar todas as atividades com o grupo por não ser um índio. Certa vez, Maculelê foi deixado sozinho na aldeia, quando toda a tribo saiu para caçar. Eis que uma tribo rival apareceu para dominar o local. Maculelê, usando 2 bastões, lutou sozinho contra o grupo rival e heroicamente venceu a disputa. Desde então, passou a ser considerado um herói da tribo. Então, essa é a nossa primeira história. Vamos conhecer o que diz a segunda história? A outra lenda fala do guerreiro indígena Maculelê, um índio preguiçoso e que não fazia nada certo. Por essa razão, os demais homens da tribo saíam em busca de alimento e deixavam-no na tribo, com as mulheres, os idosos e as crianças. Uma tribo rival ataca, aproveitando-se da ausência dos caçadores. Para defender a sua tribo, então, Maculelê, armada apenas com 2 bastões, já que os demais índios da sua tribo haviam levado todas as armas para caçar, enfrenta e mata os invasores da tribo inimiga, morrendo pelas feridas do combate. Maculelê passa a ser o herói da tribo e a sua técnica referenciada. Que legal, né? Bora ouvir então a próxima lenda? Essa outra lenda, ela conta que a encenação do Maculelê baseia-se em um episódio épico ocorrido numa aldeia primitiva do reino de Yoruba, em que certa vez saíram os guerreiros juntos para caçar, permanecendo na aldeia apenas 22 homens, na maioria idosas, junto das mulheres e crianças. Disso, aproveitou-se uma tribo inimiga para atacar com o maior número de guerreiros. Os 22 homens remanescentes teriam então se armado de curtos bastões de pau e enfrentado os invasores, demonstrando tanta coragem que conseguiram colocá-los em debandada. Quando retornaram os outros guerreiros, tornaram conhecido do ocorrido e promoveram uma grande festa, na qual os 22 homens demonstraram a forma pelo qual combateram os invasores. O episódio passou então a ser comemorado frequentemente pelos membros da tribo,
enriquecendo assim com músicas características e movimentos corporais peculiares. A dança seria assim uma homenagem à coragem daqueles bravos guerreiros. Bom, nós vimos 3 lendas, 3 histórias, certo? Nós podemos ver que a primeira lenda indica a mistura da cultura africana com a indígena, quando se diz que um negro fugido é acolhido por uma tribo indígena. Na outra, já não há menção do negro fugido ou escravo. O protagonista era o índio preguiçoso. Indicação da origem indígena. E por fim, a terceira versão diz que o episódio aconteceu em uma aldeia primitiva no reino de Yoruba. Indicação de uma origem africana. Há muitas outras versões da lenda sobre o Maculelê, mas todas sustentam essa versão, de que um guerreiro sozinho enfrentando a invasão inimiga com apenas 2 bastões. Essa é o contexto que permeia a história do Maculelê. Nós temos mais 3 características. O instrumento do Maculelê é o atabaque, essas 2 madeiras que vocês estão vendo aqui do lado. Outro instrumento, como o agogô e o ganzá, também eram tocados durante a apresentação. Hoje vemos apenas o maculelê, na maioria das vezes, somente o atabaque, ok? No momento em que eles estão dançando, durante a apresentação do maculelê, os componentes que representam a tribo rival formam um círculo em volta de uma pessoa, que representa o herói, todos sustentando um par de bastões na mão. O desenrolar da história é contado através dos cânticos que são respondidos em coro. Além do coro, os componentes batem os bastões e tocando no ritmo do atabaque, que é tocado pelo mestre do maculelê. E uma das canções mais conhecidas é a canção de saudação. Oh, boa noite para quem é de boa noite. Oh, bom dia para quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Maculelê é o rei da valentia. Essa é a canção mais conhecida do maculelê, certo? Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos conhecer um pouquinho sobre o maculelê atual. Hoje o maculelê se mantém preservado graças à sua incorporação por grupos da capoeira, que incluíram a dança nas suas apresentações de batizados e festas populares. Os componentes se apresentam vestidos de saia de sisal, sem camisa, com pinturas pelo corpo. Há também alguns grupos que preferem se apresentar com abadás usuais, o que deixa evidente a sua descaracterização, o que deve ser evitado para que não percamos mais uma manifestação cultural através do esquecimento da sua raiz. O maculelê faz parte do folclore brasileiro e deve ser preservado como patrimônio cultural, assim como a capoeira. Deve ser mantido e respeitado como tradição, seja ela trazida por nossos irmãos africanos ou criada pelos nativos indígenas. A beleza do maculelê traz em si os traços da miscigenação cultural, de um país onde a cultura é mais rica do mundo, apesar de não receber o reconhecimento que merece. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai conhecer alguns passos, alguns movimentos que a gente vai estar aprendendo da dança do maculelê. O mais legal que nós aprendemos hoje. Mais uma cultura que traz aí, faz referência à população africana e também ao público indígena, ok? Então, você vai retornar lá na nossa aulinha para responder algumas questões sobre a história do maculelê, ok? Informaçãozinha importante. Aqui estão os nossos referenciais dos locais ao qual nós utilizamos como campo de pesquisa. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Um beijo da Prof. Dani. Até lá!